Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, chegando aqui no nosso estúdio. Bom dia, boa tarde, né, professor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Um prazer estar com você hoje. Sempre, prazer é nosso. Professor, agora há pouco, né, até estava trazendo aqui uma atualização de uma notícia. Mais cedo a gente falou dos Estados Unidos acusarem a China de espionagem. Pequim acabou de se pronunciar. Ele informou que o balão que está sobrevoando os Estados Unidos é para fins meteorológicos, civis e outros fins científicos e que lamenta que o dirigível tenha se desviado para o espaço aéreo dos Estados Unidos. O ministro de Relações Exteriores da China também disse que vai continuar ali mantendo comunicações com os Estados Unidos para lidar adequadamente com essa situação inesperada. Essa notícia estampou capas de jornais americanos hoje, né? A gente viu no Wall Street Journal muita gente falando que pode trazer ali um tom ruim para as negociações, reaproximação ali entre Estados Unidos e China. Eu queria entender um pouco mais a sua visão sobre este assunto. Olha, Paulo, eu acho que o mais complexo dessa história toda não é nem o balão, né? Porque até mesmo os chineses disseram que é uma tecnologia ultrapassada para fazer esse tipo de espionagem. Mas o elemento fundamental de toda essa equação é um acordo militar, e o que mais preocupa, mais do que essa questão do balão, que eu tenho certeza que vai ser resolvida, foi o fato de que os Estados Unidos acabaram de assinar um acordo de cooperação militar com as Filipinas, revertendo um processo de aproximação das Filipinas com a China durante o período do presidente Duterte. Então você teve aí uma mudança que nós estamos observando nessa situação toda, que é uma preocupação porque você vê os Estados Unidos novamente entrando ali numa área de cooperação e uma área de importância muito grande do ponto de vista de defesa para a China naquela região. Então, o balão espião aí que os americanos, mas disseram que não atacariam, que não derrubariam, porque tem medo de que poderia causar, eu acho que isso nunca seria uma desculpa efetiva para não fazer, para não derrubar se o balão efetivamente fosse em espionagem. Mas o que nós vivemos aí é aquele clima, a restauração de um clima de Guerra Fria, em que estas acusações sempre existem de um lado a outro, mas a impressão que eu tenho é de que isso aí não é o que vai causar uma terceira guerra ou uma guerra entre China e Estados Unidos. O que me preocupa mais é esta briga e esta tentativa dos Estados Unidos de atuarem mais intensamente na região asiática, no sul, na região do sul do Mar da China e particularmente causar aí uma certa desestabilização na questão de Taiwan. Então isso para mim é muito mais preocupante do que esse balão aí voando. O fato também, né, do próprio Estados Unidos começar a investir mais na produção dos chips em si, sinaliza essa preocupação maior em relação a essa possível anexação de Taiwan por parte dos chineses? Sim, e é ruim para Taiwan, não é? Sim. É ruim para Taiwan, porque uma das alegações que a China não invadiria Taiwan e não teria uma ação militar era justamente para a proteção da indústria dos chips. Se os Estados Unidos removem, se Taiwan começa, e são empresas taiwanesas, se eu não me engano, que estão nos Estados Unidos produzindo esses chips também, se Taiwan perde este tipo de situação, aí fica mais vulnerável ainda. Não é? Então a gente sempre fala que a questão dos chips foi importante ali para proteger Taiwan, então esta situação pode piorar. Mas o que a gente também não pode esquecer, né, Paula, é que a China vem investindo pesadamente no sentido de produzir e criar uma indústria nesse sentido. E é um processo que demora 15, 20 anos, eu não tenho dúvida de que os chineses já estejam planejando isso e preocupados com toda a situação. Agora, o que você vai ter, e isso aqui vai ser quando os chineses estiverem produzindo chips, vai ser bem interessante, porque provavelmente nós vamos ter aqui uma conversa sobre os norte-americanos alegando que os chips chineses vêm com algum tipo de espionagem atrelada, toda aquela narrativa que a gente vê aí sendo perpetuada ao longo desse tempo. Professor, e por que, né? Até agora eu vou fazer aqui o outro lado, né? E por que não acreditar que eles pudessem estar fazendo isso, já que os Estados Unidos bate tanto nesta tecla? Veja, Paula, qual é a diferença de você ser espionado? Aí, não estou dizendo aqui justificando nada disso, nesse sentido. Mas a Apple sabe exatamente onde você está o tempo inteiro. Sim, eles a Claro sabe onde você está o tempo inteiro. Todo mundo sabe onde você está. Eu sempre me surpreendo quando eles vão fazer levantar essas conversas de 5 anos atrás, como tudo está gravado.
Então, uma das coisas que aconteceu neste período da internet é que todo mundo sacrificou a privacidade. E por mais que as pessoas queiram dizer, eu não sei qual é a diferença de ser espionado por norte-americanos, ou ser espionados por alemães, ou ser espionados por franceses, não sei ou ser espionado por chineses, qual deles que é melhor, mas nós não podemos esquecer que a Dilma, presidente da República, estava sendo espionado pelo governo norte-americano e compartilhando informação com aqueles que eles chamam de 5 olhos, que incluem Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália. Então, eu não sei aí se eu tenho um espião de preferência, mas eu acho que a alegação aí da espionagem é um tanto complicada, né? Porque você fica com essa história, não, olha, os espiões deles são piores do que os nossos. É um argumento que às vezes a gente vê e nota que existe essa tentativa, mas é óbvio que nenhum dos casos deveria acontecer. Mas também pensando por um outro lado, a China ela sempre e tem feito, né, um trabalho ali de crescimento da sua economia, numa competição também em relação a se tornar, de repente, eu não sei se seria exatamente esse o objetivo de se tornar a primeira economia mundial, que é ainda Estados Unidos, mas ela sempre está ali de olho em relação a um crescimento econômico, numa comparação talvez com a economia americana. Não seria importante, de repente, ter acesso a alguns dados sobre isto? Olha, Paula, foi publicado recentemente que a China registrou mais patentes no ano passado do que os Estados Unidos. Então, acho que foram 35% do total de patentes mundiais foram registradas pela China. O que evidencia que aquela cultura que a gente sempre falava que o chinês chegava e copiava, já não é mais verdade. Não é? Porque a China tem investido profundamente nessa questão de inovação intelectual, de propriedade industrial, uma série de coisas. Então, aquela história do passado de que o chinês já não é aplicável, particularmente quando eles estão criando aí uma quantidade nova de tecnologias que vão ser absorvidas pelo mercado com o tempo. Claro, algumas tecnologias nunca vão chegar no Ocidente, porque é aquilo que acontece às vezes até com o Japão, que a gente chama de síndrome das Ilhas Galápagos. Né? Existem alguns animais que você só tem nas Ilhas Galápagos, e é por essa razão que Darwin decidiu estudar lá, né, a questão da teoria da evolução, e a gente fala que no Japão existe a mesma situação, porque existem algumas coisas de tecnologia que são só criadas no Japão e só funcionam lá. A mesma coisa pode acontecer na China, embora os chineses tenham adotado aí uma postura de globalizar mais as suas invenções. Então, agora, a briga é mais econômica do que qualquer outro sentido, e eu não vejo razão até para nós estarmos tão desesperados ou preocupados com a ascensão chinesa. Até porque para nós, como país, o Brasil é importante isso, porque a China é o nosso principal parceiro econômico e, como eu sempre digo, se a China chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares, isso é extremamente disruptivo para o mundo e é particularmente importante até para o setor agropecuário brasileiro, não é? Porque se você pensar, Paula, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas ganham mais dinheiro, quando elas têm mais dinheiro, elas trocam a dieta e incluem mais proteínas na dieta. E o Brasil é um exportador de proteína, grande exportador de proteína, porque a proteína, né, a carne é baseada em 3 coisas que nós temos em abundância, que é sol, terra e água. Não é? Quando você olha eu sempre falo, quando você olha para uma vaca, você vê sol, terra e água. São as 3 coisas que você precisa para que tenha vegetação, alimentação, água, tudo isso. Então, o Brasil tem essa vantagem e se a China acende este tipo de patamar, eles vão consumir muito mais produtos feitos no Brasil, até porque o Brasil tem, se eu não me engano, 37% das terras aráveis e a China só tem 8%. Então, existe aí uma simbiose entre os dois que pode ser muito positivamente aplicada. O que não acontece mais com relação aos Estados Unidos, com quem nós somos concorrentes em muitas dessas coisas.